Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Ele escolheu como tema peregrinos de esperança. A esperança não nos decepciona. Ao sermos
sinal de esperança. Gerar Cristo para o mundo, sendo um sinal de esperança. Esperança para os doentes, esperança para os pobres, esperança para a juventude, esperança para os idosos. Maria foi peregrina de esperança, foi a mulher da esperança. Magnífica, mostra muito bem isso, quando ela canta de maneira profética a esperança dos pobres, a esperança pelo fim de toda a opressão, de toda a violência, de toda a injustiça, de toda a miséria. Com ela nós caminhamos na esperança, com ela nós somos peregrinos de esperança, como ela também. Então, gerar Cristo para o mundo, sendo um sinal de esperança, manifestando vida, onde muitas vezes a morte se faz presente. A primeira leitura, trecho do livro do Gênesis, de maneira figurada, o autor nos mostra a origem do pecado original, Adão e Eva. Então veja, no Gênesis, aqui na primeira leitura, vimos o não a Deus. E no Evangelho, nós vimos o sim a Deus, o sim de Maria. O que é o pecado? É não a Deus. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Comer da árvore, o fruto que Deus proibiu. Então, comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer. Que fruto é esse? De forma figurada, né? O autor está dizendo que o ser humano, representado por Adão e Eva, recusou o projeto de Deus, recusou o sonho de Deus, o paraíso que Deus sonhou para a humanidade. E aí o ser humano então escolheu o seu próprio paraíso. O ser humano escolheu trilhar o caminho da autossuficiência, da soberba, do orgulho, do egoísmo. E por causa desse não a Deus, desse pecado, então entrou o mal no mundo, a morte. Então, o pecado de Adão e Eva continua sendo o pecado da humanidade. A recusa de Deus, o ser humano querer ser Deus, ocupar o lugar de Deus. E quando isso acontece, quanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza, quanta injustiça. Vejam as guerras, a violência, o ódio, o preconceito, enfim, tudo vem desse não a Deus. Deus é o Senhor do mundo, Deus é o Senhor da história, Ele é o dono da nossa vida. Não somos poderosos neste mundo, e Deus, Ele não tira a vida, Deus transforma a vida, Deus ressuscita. Portanto, ninguém pode se achar no direito de gerar morte, de matar. Não. Infelizmente, muitos cristãos acham que é normal a morte, a banalização da vida, que é normal, né, atirar uma pessoa da ponte, agredir uma mulher por qualquer motivo, tirar a vida de um ser humano, como a gente está vendo tantas notícias, né? A banalização da vida, mais quando é negro e pobre, né? Acho que pobre e negro não tem direito de viver, porque às vezes muitas pessoas acham que isso é normal. Isso tem mais é que matar mesmo, bandido bom é bandido morto. Diante desses acontecimentos, nós temos que nos perguntar, gente, isto é vontade de Deus? Deus quer isso? Temos que nos perguntar.
Então, em Maria, nós somos chamados a ter esta inspiração, esta motivação de dizermos sim à vida. Por isso, nessa celebração da Imaculada Conceição, nós renovamos o nosso sim a Deus. No Antigo Testamento, lá em Adão e Eva, vimos não, e aqui Maria, o sim a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim segundo a tua vontade. Maria poderia ter rejeitado o chamado de Deus, o convite de Deus? Poderia, porque Deus não impõe. Ela acolheu esse chamado com total abertura de coração, com total disponibilidade. Mas ela também não aceitou esse convite de maneira automática. Não. Ela se colocou numa atitude de escuta. Ela dialogou com o anjo. Quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela vai perguntar: como que isso vai acontecer? Eu não conheço homem algum, eu ainda não estou morando com José. Casamento hebreu, se dava em duas fases. Maria estava na primeira fase que nós chamamos de noivado. Ela estava prometida, ela já tinha compromisso, já tinha uma união estável, mas não podiam morar juntos ainda. E essa primeira fase tinha também compromisso e ela durava bastante. Mas nessa fase que Maria fica grávida. Aí o anjo então vai dizer: Maria, fica tranquila, fica em paz, não tenha medo, você encontrou graça diante de Deus. O que vai acontecer na sua vida é intervenção de Deus, não é ação humana, mas é salvação de Deus, é ação divina. E ela então acredita. E o anjo ainda vai dizer: para Deus tudo é possível. Aquilo que humanamente falando, para nós às vezes não é possível, mas para Deus é. Aonde não é possível ter a vida acontecendo ali, acontecer a vida, Deus faz acontecer. Deus gera vida, porque Ele é o Senhor da vida. E Maria então acredita, após a escuta, após o diálogo, ela então se coloca uma total disponibilidade, abertura de coração, generosidade a serviço do projeto de Deus. Então é a mulher que encarna na sua vida o amor de Deus, o projeto de Deus. E o anjo diz: olha, a tua parenta Isabel, ela também está grávida. E ela é estéril, porque para Deus tudo é possível. Ali onde não é possível ter vida, Deus faz acontecer a vida. O casal Zacarias e Isabel eram idosos. Isabel era estéril, não podia ter filho. E a esterilidade era sinal de maldição. E era humilhação pública. E Deus então ouve a prece deste casal e concede a eles a graça do filho. Foi João Batista. Por isso que João significa Deus é misericórdia, Deus é misericordioso. Deus foi misericordioso com esse casal, o tirando da maldição e da humilhação, porque Deus não quer que seus filhos e filhas, criados por amor e para o amor, sejam humilhados e marginalizados. Esse é o nosso Deus. E é nesse Deus que Maria deposita a sua fé, a sua confiança, a sua esperança. Então aprendamos de Maria a confiar
Maria, o orgulho, a soberba, a autossuficiência não encontrou espaço. Olhemos para o exemplo de Maria e também não deixemos que estes males encontrem espaço em nossa vida. A história de Maria, bem como a de tantos outros chamados, responde de forma clara a esta questão. É através de homens e mulheres atentos aos projetos de Deus e de coração disponível para o serviço dos irmãos e irmãs, que Deus atua no mundo, que Ele manifesta aos homens e mulheres o seu amor, que Ele convida cada pessoa a percorrer os caminhos da felicidade e da vida plena e da realização total. Cada um de nós, cada uma, deve ser um anjo Gabriel, convidando as pessoas a acolherem o projeto de Deus, a acolherem o amor de Deus, chamando as pessoas para dizer sim à vida, sim à esperança, sim ao amor, sim ao serviço do irmão e da irmã, sim à comunidade, da sua missão, dizer sim quando somos convidados para entrarmos numa atividade pastoral da comunidade. Então, sejamos esse anjo Gabriel que motivem as pessoas a caminhar na comunidade, a caminhar de acordo com a vontade de Deus, a dizer sim às atividades, aos trabalhos da comunidade, a dizer sim à missão evangelizadora, porque somos todos evangelizadores, evangelizadoras. Estamos aí na campanha para